Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma semana de estudos aqui no canal Escola da Esperança, através da lição da Escola Sabatina. E vamos, neste sábado à tarde, nesta parte introdutória, começar mais um ciclo semanal de estudos que vamos começar a estudar hoje, sábado à tarde, dia 7 de junho de 2025, e vamos estender esse ciclo de estudos até a próxima sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. Para mim é um privilégio ter a tua companhia e vamos juntos aprender através da lição da Escola Sabatina que nos leva até a palavra do nosso Deus. E o título geral dessa semana é Ruth e Esther. Antes de partir para o resumo, é interessante a gente entender e compreender o significado dessas duas personagens que dá aí o nome ao título geral dessa semana. Quando falamos dessas duas mulheres, duas personagens, é interessante a gente analisar que elas, ambas, né, elas reúnem ali duas situações que são fundamentais na compreensão do estudo dessa semana. Por exemplo, ambas, tanto Ruth como Esther, elas reúnem ali situações centrais da Bíblia, cuja as histórias são mais do que relatos históricos, como algumas pessoas imaginam. Por quê? Porque elas, tanto Ruth como Esther, elas são símbolos proféticos e também espirituais. E um outro detalhe que é importante eu ressaltar é que ambas representam aspectos, podemos dizer assim, importantes na Igreja de Deus nos últimos dias. Por exemplo, Ruth. Ruth, ela representa a gentia que, ao aceitar ao Deus de Israel, ela passa a fazer parte do povo da aliança, ou seja, por ela ser uma gentia, não pertencer ao povo escolhido por Deus, ela tinha que ser então incluída nesse povo. Para que ela fosse incluída nesse povo, então ela deveria fazer uma aliança, e através dessa aliança, que tinha como base a obediência e também o reconhecimento de Deus como o único Deus, seria então fundamental. E ela, Ruth, simboliza então a igreja fiel que surge de todas as nações e que se une ao povo de Deus pela fé e também pela obediência. Então, basicamente, eu destaquei o que Ruth representa dentro desse contexto daquilo que nós vamos estudar nessa semana. E aí, a outra personagem, Esther, ela representa o povo de Deus já estabelecido, ou seja, aquela que já fazia parte do povo da aliança. E ela, vivendo em cativeiro, enfrentando um decreto de morte, ela simboliza a igreja remanescente nos últimos dias, que permanece fiel, mesmo diante da perseguição, intercedendo junto ao Rei Celestial. E aí, nessa semana, também vai ter um personagem que vai representar simbolicamente esse Rei Celestial, que vai ser Boaz, que também nós vamos destacar nessa semana. É interessante eu ressaltar que ambas, tanto Esther como Ruth, elas apontam para o grande conflito entre o bem e o mal, e também o livramento que Deus opera por nós, sendo então instrumentos humanos fiéis. E a lição, ela continua nessa semana com a exploração de histórias que ilustram eventos dos últimos dias. Deus, como diz a lição de hoje, ele usa, né, acontecimentos reais para ensinar lições espirituais e também proféticas. Outro ponto que eu quero destacar também nessa parte introdutória de sábado é que a intenção de Deus é o quê? É fortalecer a fé dos crentes através da compreensão dessas histórias, e tanto a história de Ruth
como de Esther, vai s somando com as demais histórias que a gente tem estudado nesse nesse estudo da lição na escola sabatina, nessas últimas semanas, com certeza tem fortalecido então a nossa fé, e isso é fundamental no período que nós estamos vivendo. Quando eu volto um pouquinho e eu destaco aquilo que a lição está abordando, no segundo parágrafo, fala que Ruth, ela era uma viúva sem recursos e ela foi resgatada por Boaz. História que reflete o amor de Cristo. Quando a gente volta a falar de Esther, ela tem uma característica, né? E tinha uma característica, uma jovem estrangeira que arriscou tudo para salvar o seu povo de uma conspiração. Mulheres em profecia simbolizam a igreja. E quando a gente analisa, como diz a lição na escola sabatina, as histórias tanto de Ruth como de Esther, visa ou visamos, né? Ou temos como objetivo extrair lições espirituais para o povo de Deus. Outro ponto que a gente vai analisar nessa semana, querido amigo, querida amiga, é que a história de Ruth e de Esther também, mas destacando aqui Ruth primeiramente, ela mostra que o plano da salvação está disponível para todos, independentemente de sua origem. E também a decisão de Ruth de seguir a Deus de Israel demonstra fé e conversão genuína. Boaz, como redentor, prefigura Cristo. Quando nós analisamos, por exemplo, que a experiência de Esther revelou duas coisas no mínimo: coragem e também intercessão. Esther, ela arriscou a própria vida intercedendo por seu povo diante do rei. Esther, ela é um símbolo da igreja intercessora, querido professor e querida professora, que confia em Deus e não se acovarda diante do perigo. Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 605, diz, inspirada por Deus, que na crise que se aproxima, o povo de Deus deve dar ao mundo o exemplo de firmeza moral, coragem e fé semelhante à de Esther. Eu quero finalizar destacando como que tanto a história de Ruth como a história de Esther, elas se conectam quando falamos de profecias do tempo do fim. Como entender isso? A história de Ruth e de Esther, elas ilustram temas-chave no tempo do fim. Por exemplo, resgate, intercessão, decreto de morte, fidelidade e também livramento são símbolos práticos da experiência da igreja remanescente e que todos nós vamos passar por esse período. Quais as lições que a gente tira? Que Deus ainda usa pessoas simples para cumprir seus propósitos grandiosos. Uma outra lição importante é que o conflito entre o bem e o mal é real, mas a vitória é garantida para os fiéis. E por fim, precisamos conhecer as profecias e confiar no Deus que dirige a história. Então, esta foi a parte introdutória, dia 7 de junho de 2025, e ao longo da semana nós vamos aprofundar ainda mais vários pontos dessa parte introdutória e outros pontos também, para que juntos possamos crescer espiritualmente para a honra e glória do nosso Deus, através da lição da Escola Sabatina. Então, esse foi o resumo de hoje, da parte de sábado, a parte introdutória, e que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, e Deus abençoe também os teus estudos, através aqui do canal Escola da Esperança.